Olá, bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos essa manhã para louvarmos ao nosso Deus, adorarmos o nosso Deus juntos como família. Eu queria fazer uma oração aqui para a gente iniciar nosso culto hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai, que se renova a cada manhã, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Deus, obrigado pelo Teu perdão. Obrigado, Pai, por poder estarmos juntos com o Senhor, Pai, vivendo no reino do Senhor, Deus, tendo o Teu Espírito habitando em nós, o que nos permite, Pai, ser uma família espiritual, Deus, que nos leva, que nos molda, que nos faz ser mais parecidos contigo, Pai. Deus, eu quero muito te pedir, Deus, que o Senhor possa abençoar nosso culto hoje. Por favor, Pai, prepara nossos corações para que a gente possa ouvir cada louvor, ouvir cada palavra com um coração, Deus, de fato entregue e colocado, Deus, diante do Teu altar, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa incrível família e por podermos, Deus, estarmos juntos aqui mais uma vez essa manhã. Em nome de Cristo eu te louvo, te oro e te agradeço. Amém. Hoje teremos um culto muito especial. Vamos ter aqui a pregação do nosso querido irmão Denilson e também o louvor com a nossa irmã Pati. Vai ser muito legal. No final teremos ali, depois dos avisos, um tempo de oração. Então eu queria muito te encorajar para preparar o seu espírito ao longo do nosso culto, para que a gente possa louvar o nosso Deus agora nas músicas também, ouvir a Tua palavra, orarmos juntos no final. Também prepare o seu alimento e a sua bebida para que a gente possa ceiar juntos durante a música na ceia. E eu espero que tenhamos hoje um ótimo convívio. Muito obrigado a todos e vamos louvar o nosso Deus. É com você, Pati. Quero agradecer, quero
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu só posso imaginar como então será quando ao teu lado eu andar. Eu só posso imaginar o que sentirei quando eu tocar a face do meu Rei. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença? Ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. E o dia vai chegar diante do Senhor. Vou me encontrar. Eu só posso imaginar. Que prazer será com os anjos pra sempre a te exaltar. Eu só posso imaginar.
Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a participarem conosco desse culto ao nosso Deus. Eu gostaria de convidá-los a uma oração. Pai eterno, Senhor Todo-Poderoso, Senhor de toda a glória, com muita alegria, Deus, nós voltamos nosso coração a Ti nesse culto de louvor, de adoração ao Senhor. Por favor, receba nossas ações de graças, nosso coração, Pai, entregue a Ti, e nos ajude, Pai, a fortalecer a nossa fé, a sermos transbordantes, Pai, do Teu amor, a nos enchermos diariamente com a Tua esperança. Por favor, nos ajude a, como discípulos do Senhor, sermos Teus representantes, Teus embaixadores aqui nesse mundo, levando a Tua visão, Pai, a Tua palavra, o Teu evangelho, levando luz, levando esperança, levando paz para as pessoas ao nosso redor e como igreja para a nossa sociedade. Pai, nos guia nessa reflexão que vamos fazer da Tua palavra e nos ajude na nossa caminhada do dia a dia. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Hoje nós vamos falar sobre polarização, como a chamada do culto indica, polarização raiz. Sempre que a gente tem duas ideias antagônicas ou duas pessoas falando de pontos conflitantes que atraem a atenção de outras pessoas, a gente tem uma situação de polarização. E tem vários exemplos, né, que a gente pode usar, que nos vem à mente. Por exemplo, sistema capitalista e sistema socialista. Cada um com as suas ideias, antagonizando coisas conflitantes entre si. Ideias progressistas, ideias conservadoras, né, de um lado, do outro lado. Pessoas que apoiam um determinado governo, pessoas que são contrárias a esse mesmo governo, situação de conflito. Pessoas que apoiam o uso da cloroquina, pessoas que desaprovam o uso da cloroquina. E isso são exemplos que a gente vê nas páginas dos nossos jornais, né, hoje em dia, nos noticiários, na mídia de forma geral, mas situações de conflito não são próprias do nosso tempo. Na verdade, situações de polarização são próprias da humanidade, né, desde o início da humanidade. A gente pode pensar, por exemplo, um pouquinho mais atrás no tempo, no século passado, quem é da minha idade ou um pouquinho mais velho, viveu, né, o período conhecido como Guerra Fria. Né, uma polarização de dois blocos de países no mundo. De um lado, aqueles capitaneados pelos Estados Unidos, com suas ideias, né, com seus métodos. Do outro lado, a antiga, extinta União Soviética, com suas ideias, com seus métodos. Isso polarizou por décadas o nosso mundo no século passado. Final da década de 40 até início da década de 90, a gente viveu isso. Mas, falando ainda de conflito, a gente pode pensar em conflitos dentro da nossa própria família, do nosso ambiente familiar ou do nosso ambiente de trabalho. Quantas polarizações existem e que nós já vivemos ou estamos vivendo. Polarizações, às vezes, dentro dos nossos corações, né? Quando a gente quer fazer algo que achamos que de fato é justo, mas nossos sentimentos, nossa vontade entra em guerra e polariza dentro dos nossos próprios corações uma outra questão, né? Ou uma outra estrada a seguir. Hoje, no entanto, eu não vou falar diretamente sobre nenhuma dessas polarizações que nós citamos aqui. Eu quero falar de algo mais basilar, de algo do início, de fato, que a Bíblia coloca para a gente. Eu quero falar dessa polarização raiz que dá origem a todos os outros conflitos e oposições que a gente tem na história da humanidade e que a gente vivencia nos nossos dias também. Uma polarização tão raiz que diante dela todas as outras se tornam fichinhas, se tornam polarizações Nutella. Essa polarização é importante a gente entender, porque
entendendo isso, a gente consegue lidar com os conflitos contemporâneos muito melhor. Os conflitos da nossa sociedade hoje, os conflitos internos, né, dos nossos corações, os conflitos familiares, a gente consegue visualizar soluções de uma forma mais clara e mais direta. E eu estou compartilhando isso porque é um desafio para mim mesmo. Eu considero essa uma das minhas fraquezas. Para mim é muito difícil e muito desafiante lidar com conflito de maneira geral. E quando, por exemplo, eu ouço uma notícia de uma decisão que vai mudar ou vai direcionar o rumo do nosso país, por exemplo, numa determinada área, e essa decisão, essa direção é contrária às minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho correto, se eu vejo como algo absurdo, isso causa grande indignação no meu coração, ainda que eu não tenha a mínima influência nessas decisões ou a mínima participação nessas decisões, mas isso tende a roubar a minha paz, tende a encher meu coração com uma indignação exacerbada muitas vezes. Quando dentro da minha própria casa, né, aqui na minha família, com minha esposa, com minha filha, ou com algum amigo, tem questões também conflitantes, isso muitas vezes gera uma indignação, né? Algo que mexe com as minhas emoções lá no íntimo, e eu já tive inúmeras conversas que não foram nem um pouco construtivas, nem um pouco benéficas, nem para mim, nem para o meu interlocutor. E diante dessa fraqueza, eu decidi olhar para a Bíblia e, diante de Deus, pedir uma direção, né? Como que eu posso lidar melhor com as minhas próprias emoções? Como eu posso me posicionar como um cristão diante dos conflitos da nossa sociedade hoje em dia? E essa resposta, ou parte dela, e essa é uma questão que eu estou desenvolvendo e que tem muitas coisas que eu preciso lidar e ainda concluir, né, no meu coração, diante daquilo que passo a passo Deus vai iluminando, né, e orientando. Parte dela eu queria compartilhar hoje com vocês, e o meu desejo é que isso possa ajudá-los também na sua fé, nos seus conflitos, nas questões que cada um de vocês, eu tenho certeza, também vivem. Essa polarização raiz, afinal de contas, do que se trata? Vamos direto a ela, num texto bíblico aqui de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde a Bíblia diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A Bíblia descreve aqui a antítese fundamental, esse conflito fortíssimo que deu origem a todos os outros conflitos da história da humanidade. A Bíblia fala de uma inimizade indissolúvel que permanece até hoje, que nos atinge até hoje, que durará toda essa era até a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma inimizade indissolúvel entre o que a Bíblia chama de descendência da serpente e o descendente da mulher. Esses dois polos conflituosos que protagonizam essa polarização histórica século após século. O que significa isso? De um lado, a gente tem a descendência da serpente. Quem são esses? A serpente enganou Eva, fazendo com que ela e Adão seguissem os desejos dos seus próprios corações, fazendo com que eles experimentassem daquele fruto que Deus os havia proibido. Eles seguiram os seus desejos, as suas vontades, os seus sentimentos, em detrimento da vontade de Deus, do mandamento de Deus, da orientação do Criador. Todos aqueles que praticam esse tipo de vida, que seguem o desejo do seu coração, deixando Deus num plano inferior ou ignorando completamente Deus nas suas vidas, faz parte da descendência da serpente. Por outro lado, com o arrependimento de Adão e Eva,
a gente tem uma descendência justa, uma descendência de pecadores, de pessoas fracas, mas que voltam o seu coração para Deus e dão mais importância à vontade de Deus, à direção de Deus, do que os seus próprios sentimentos, suas próprias vontades, o seu próprio coração. Essa é a descendência da mulher. Dessa descendência viria o povo de Deus, do qual viria Jesus Cristo. Muitos olham para essa passagem aqui de Gênesis como sendo o primeiro anúncio do Evangelho, as boas notícias de Deus. Deus falando que um dia esse mundo abrigaria Ele mesmo, encarnado, o Salvador, que resgataria toda a criação, toda a humanidade da escravidão do pecado. Na sequência, a gente vê imediatamente esse conflito, essa polarização raiz, né, antítese fundamental sendo colocada em prática. Na morte de Caim e Abel, como relata o capítulo 4 de Gênesis. Caim comete um assassinato, mata o seu irmão Abel. E logo depois, no capítulo 4, a Bíblia registra características da descendência de Caim. E é isso que a gente vai ler agora em Gênesis capítulo 4, versículos 16 até o 24, que diz assim: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma se chamava Ada e outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. A Bíblia descreve aqui essa escalada do mal no âmbito da geração da serpente, da descendência de Caim. Isso fica muito claro porque no início do capítulo 4 começa com algo terrível, que é um assassinato, mas logo depois da descendência do assassino Caim, Lameque mata não uma, mas 2 pessoas. E dentre essas pessoas, um menino que muito provavelmente deve ter sido assassinado covardemente, né? Era um homem matando um menino. E isso feito por vingança, ele fala. E além disso, não satisfeito com essas mortes, Lameque chama suas esposas e faz uma poesia com esse tema terrível para suas esposas. A gente percebe a falta de temor no coração e a escalada do mal nessa geração. Só que, por outro lado, além disso, né, ainda tem a poligamia aqui registrada em Gênesis. Né? Poligamia nunca foi a ideia de Deus, do Criador, mas no âmbito dessa geração, no âmbito da descendência de Caim, da descendência da serpente, surgem esses tipos de prática. Mas, por outro lado, a gente pode fazer um contraponto muito forte com a graça de Deus. Deus, ele é tão misericordioso, tão compassivo, tão determinado em fazer o bem, em resgatar toda a criação, que ele ama, ele permanece, e não tem como ser diferente, fiel à sua natureza de amor. E onde o pecado escala, a graça de Deus também aparece, progressiva, e vai mesmo no âmbito dessa geração da serpente, da descendência de Caim. Ela se faz presente, a graça de Deus se faz presente.
Se a gente retorna um pouquinho falando sobre isso, esse é um ponto que eu acho extremamente importante. Há um tempo atrás nós fizemos uma devocional a respeito disso, mas lá em Gênesis 3, quando Deus fala sobre a consequência do pecado, ele é muito expresso e muito claro, dizendo: olha, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Isso significa uma destruição completa, significa o completo afastamento do Criador, completo afastamento de Deus, que produziria a destruição do próprio ser humano e a destruição da criação, da terra, que foi dada ao homem para que ele cuidasse dela, para que ele administrasse. Mas quando o ser humano peca, não é exatamente isso que a gente vê. Por quê? Porque Deus age com muita misericórdia e manifesta de imediato a graça dele. E ao invés de destruição completa, a gente tem alguma coisa da consequência do pecado, a maldição natural, a maldição comum da consequência do pecado, que a gente sente isso até hoje, mas essa consequência, essa maldição, ela é mitigada, ela é minimizada pela ação graciosa, misericordiosa do Deus eterno. Por exemplo, Deus fala para a mulher que ela daria à luz com muitas dores. E isso é um fato, a gente percebe isso até hoje. A minha filha, quando estava para nascer, por exemplo, ela estava numa posição completamente contrária. Pensa em como uma criança deve estar para o parto, ela estava exatamente o contrário, de sentada, de costas, de cabeça para cima. Era uma situação terrível. Mas, por outro lado, existe a graça de Deus, que no nosso caso foi a cesariana, a evolução das técnicas, né, e da medicina, que é manifestação clara da graça de Deus. Então, hoje existe dor, mas na verdade era para existir dor o tempo todo, era para existir uma destruição completa, um afastamento completo. Ou seja, depois de Gênesis 3, tudo que a gente observa que é bom, que é justo, que é agradável, que é belo, que nos faz bem, isso é manifestação da graça de Deus. Não é normal, não é comum, é manifestação pura da graça de Deus. A gente vê em Gênesis capítulo 4, quando Caim comete o assassinato, ele sofre as consequências disso, mas essas consequências ainda são mitigadas. Deus, graciosamente, protege Caim e dá um direcionamento para ele naquele momento tão terrível da vida dele. Deus odeia o pecado, Deus jamais tolera ou tem participação no pecado, mas Deus, onde o pecado se espalha, ele se manifesta graciosamente, fazendo um contraponto fortíssimo. Aqui a gente vê, por exemplo, coisas maravilhosas surgindo da descendência de Caim, da geração, da descendência da serpente. Por exemplo, instrumentos musicais aparecem, e aparecem justamente nessa descendência. Instrumentos úteis para o trabalho feito com metais também aparecem, e aparecem nesse meio. Toda essa produção cultural é uma manifestação clara, límpida, da graça de Deus, que mesmo entre injustos, faz florescer coisas boas para o benefício de todos. Ou seja, Deus contrapõe a maldição comum, fruto do pecado, com a sua graça comum, que abençoa justos e injustos de geração em geração pela terra. E na sequência, versículos 25 e 26 de Gênesis 4, a gente lê a outra geração, né? Um resumo do que aconteceu com a descendência de Adão. E diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus concedeu um outro filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos.
essa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Enos significa ser humano, no sentido da fraqueza humana. E essa fraqueza se contrapõe ao desejo, por exemplo, de Caim, de Enoque, que nomeou uma cidade com o nome do seu filho. Esse desejo de ser famoso, esse desejo de ser poderoso na terra, de fazer feitos incríveis com os seus próprios talentos, com as suas próprias habilidades. É o que depois a gente vai ver na construção da Torre de Babel, por exemplo. Esse desejo de poder, de conquista, de autoridade, se contrapõe à fraqueza dessa geração de justiça. Os gigantes culturais de Caim se contrapõem a outro tipo de gigante, aos gigantes da fé, como Sete, como Enos, como Enoque. Enoque construiu uma cidade que foi fruto de tanta perversão ao longo da história. Houve um outro Enoque, da descendência de Sete, da descendência da mulher, da descendência justa, que não viu a morte, mas foi arrebatado por Deus, como a Bíblia fala em Gênesis, como a Bíblia fala em Hebreus. Ou seja, ao longo de toda a história, a gente observa esse contraponto, né? O pecado progredindo, mas a graça de Deus indo muito mais além e superabundando onde o pecado dominou muitas vezes. E para terminarmos, eu gostaria de ler duas passagens no Novo Testamento, na primeira carta de João, começando com 1 João, capítulo 3, versículos de 10 a 14, que diz assim: Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. João descreve aqui esse mesmo conflito que a gente tem estudado desde Gênesis. Conflito entre as duas descendências, descendência da serpente, descendência da mulher, entre justos e pecadores, aqueles resgatados por Deus, que amam fazer a vontade de Deus, aqueles que seguem o seu próprio coração. É interessante que no século V, Agostinho ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. É uma leitura bastante interessante, se quiser aproveitar a quarentena, um livrinho fácil de umas 1000 páginas, onde ele descreve numa época onde a igreja era acusada pelo Império Romano de muitas coisas ruins. Ele escreve esse livro falando justamente desse ponto de conflito histórico. E com muitos detalhes, ele fala dessa polarização raiz que nos acompanha até os nossos dias. Mas João, ele fala aqui de uma característica principal, que é importante a gente reter isso com toda a força no nosso coração. O que caracteriza a descendência da mulher? O que caracteriza os discípulos de Jesus Cristo, o povo de Deus hoje? É o amor, a maneira que a gente ama as pessoas, a maneira que a gente, às vezes até sacrificialmente, se dedica ao nosso próximo para servir, a maneira que a gente é instrumento e se transforma em instrumento para a manifestação da graça de Deus. De tudo isso que a gente comentou, a gente pode tirar pelo menos duas conclusões. Em primeiro lugar, sabemos que não dá para a gente olhar para uma instituição, para uma pessoa, ou para um conjunto de ideias colocados na nossa sociedade hoje e taxar essas coisas de horríveis, de 100% ruins, ou o contrário, de 100% boas. Qualquer ser humano, qualquer instituição humana, ela
tem os seus pontos de manifestação da graça de Deus, como vimos aqui. E é preciso, é muito, muito importante que a gente, como cristãos, que nós saibamos identificar isso nas diferentes correntes, nas diferentes pessoas, desde aquelas que convivem conosco até aquelas mais distantes de nós, desde as ideologias que são colocadas até questões relativas ao nosso trabalho ou outros ambientes do nosso convívio. Vamos olhar com esse olhar de Deus, procurando a manifestação da graça de Deus e começando as conversas por esses pontos de conexão. Olha, eu posso não concordar com a maioria das coisas, mas tem algo aqui que você fala que é muito interessante, que é esse ponto aqui. Vamos começar dele a partir dessas questões, a conectarmos e a construirmos e a nos deixarmos influenciar uns pelos outros. A radicalização do discurso, ela mina o diálogo, ela parte para o desrespeito e ela coloca as pessoas cada vez mais distantes umas das outras, eliminando completamente a possibilidade de diálogo. Isso não é uma atitude cristã, isso não é própria de Jesus Cristo, ou próprio de Deus, como a gente percebe as características do Senhor desde as leituras de Gênesis, que são paradigmáticas para cada um de nós. A outra coisa importante de nós percebermos é que quando no meu coração eu percebo a tendência de defender uma pessoa ou um grupo de ideias incondicionalmente, é porque começa a surgir no meu coração um ídolo. Isso é muito importante a gente perceber, para até mesmo tomarmos cuidado de não nos desviarmos dos caminhos retos de Deus. Defesa incondicional é daquele que é perfeito, é daquele que é Deus. E do jeito de Deus. Qualquer outra criação humana, qualquer instituição, qualquer pessoa, qualquer grupo de ideias, ele vai ter seus defeitos, assim como vai ter a manifestação da graça de Deus, como a gente viu. Não dá para a gente defender incondicionalmente, seja quem for, seja um governo, seja uma ideia, seja esse atual, seja um futuro, seja um passado. E não dá para a gente chegar e demonizar essas coisas, dizendo que são completamente terríveis. Esse cuidado a gente precisa ter como cristãos. É algo basilar para a gente começar a entender as polarizações da nossa cultura contemporânea. E eu gostaria de ler na sequência 1 João capítulo 4, 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 7, que diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Com essas práticas e essas conclusões que a gente acabou de falar, a gente demonstra amor ao nosso próximo. E a mensagem que a Bíblia traz é uma mensagem de esperança, a mesma mensagem que nós devemos levar para esse mundo, uma mensagem de esperança. Esperança não nas nossas forças, não nas nossas cidades, não nas nossas construções ou nas nossas próprias instituições, mas esperança em Deus, que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pode sim usar a fraqueza humana para manifestar o seu poder e a sua glória. Começando de nós, até aqueles que nem são cristãos, até aqueles que nem professam qualquer fé. E por fim, essa característica de amor a gente obtém por meio daquele que derramou sangue por nós, para nos resgatar, para que fôssemos hoje cheios do Espírito Santo de Deus, para que pudéssemos levar esperança a partir da esperança que nós recebemos dele, que pudéssemos amar a partir do amor com que temos sido amados
desde antes da fundação do mundo, para que a gente leve fé, por causa da fé que o Espírito Santo tem implantado nos nossos corações e que é inabalável e que dura para todo sempre. Nós vamos agora celebrar a ceia, lembrando da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é a fonte de toda essa esperança, de toda essa fé e de todo esse amor que a gente tem falado aqui. Que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana e vamos continuar firmes, olhando para o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Pensar no Filho de Deus e no que aconteceu em Jerusalém. Pense quanto amor, pense quanta dor. É difícil imaginar, difícil compreender. Carregou-nos em seus ombros entre a multidão, caminhando rumo à nossa salvação, querendo transformar nosso destino, tentando alcançar o nosso coração. Tempo já passou, mas o amor ficou. Então quem vai acreditar? Quem vai fazer valer? Que não possa se apagar, que não seja em vão, que a gente vai se amar, que vamos responder. Que tudo em nossa vida expresse gratidão, que o amor reflita o poder do perdão. E agora que está tudo consumado, Ele estará conosco
lado a lado, para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Pare pra pensar no Filho de Deus e no que aconteceu em Jerusalém. Amém. Muito obrigado, Denilson, pela sua palavra hoje. Obrigada, Paty e todos os irmãos que têm ajudado a fazer esse culto aqui. Eu quero muito encorajar você que está nos visitando, você que é nosso amigo, nosso familiar. Fique à vontade para participar no nosso chat, para participar das nossas igrejas em casa que estão acontecendo ao longo da semana. Vai ser um prazer ter você conosco. E eu queria muito dar alguns avisos para a gente essa manhã. Primeiro, avisar que as nossas lives elas vão entrar por um período de pausa agora. Nós fizemos ao longo desse primeiro semestre ao todo 36 lives com um conteúdo muito legal. Se você não assistiu ainda, eu te encorajo a ir lá na nossa página do Facebook, ICI-BSB, dá uma olhada lá nos vídeos, as lives estão realmente incríveis e eu quero muito te encorajar a dar uma olhada, assistir, e até usar como ferramenta no seu tempo com Deus também. Outro aviso também, a gente divulgou no WhatsApp um formulário, né, pedindo algumas informações de toda a igreja, com algum feedback de como foi essa quarentena, de como tem sido os cultos online, de como tem sido as lives, de como tem sido cada ferramenta virtual que a gente tem usado para se manter ali conectado nessa pandemia. Então eu queria muito encorajar você. O prazo para responder esse formulário é até amanhã, segunda-feira. Então eu peço muito que você, por favor, escreva lá, preencha o formulário. É um formulário muito rápido, 5 minutinhos você consegue fazer. E eu queria te encorajar a fazer isso para que a gente possa sempre melhorar o nosso trabalho aqui, né, com a nossa igreja, mesmo nessa pandemia, nesse caos aí que a gente está vivendo, mas que a gente não possa perder nunca a união, o amor e a parceria no evangelho uns com os outros. Então é isso, irmãos. Agora eu queria também passar a bola aqui para o Ariel e a Cíntia. Eles vão guiar a gente agora no momento de oração, para a gente estar orando juntos como igreja, e vai ser muito especial. Quero muito te pedir a sua atenção agora nesse momento com o Ariel e a Cíntia. Muito obrigado, e com vocês, meus irmãos. Olá a todos, eu e a Cíntia vamos fazer uma oração a Deus por esse momento em que a Rosana e a família tiveram a partida da Rose. E antes disso, eu quero compartilhar uma escritura, Salmo 139, que foi um salmo que a Rosana compartilhou conosco e com a família, e também com a própria Rose, alguns dias antes. Salmo 139, dos versículos 14 ao 17, a Bíblia fala assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus querido, eu quero orar ao Senhor agora, Pai, com
nossos irmãos, com nossa família cristã, Pai. Eu quero orar ao Senhor, Pai, pela Rosana, por cada um da família dela, pelos pais, a irmã, Pai, as tias, primas, todos os parentes, amigos. Eu oro, Pai, que o Senhor possa confortar cada um, Deus, que o Senhor possa enchê-los, Pai, da paz que vem do Senhor, Pai, que eles possam desfrutar de uma gratidão que só o Senhor pode mostrar, Pai, nesse momento, pelo privilégio, Pai, de terem convivido com a Rose, Deus. E eu quero agradecer pessoalmente, Pai, porque nos últimos meses eu tive a oportunidade de conhecer a Rose, de crescer em amizade, Pai, de compartilhar tantos momentos especiais, Deus. E foi incrível, Deus, ver que o Senhor a levou num momento em que ela estava se sentindo tão amada por todos ao redor, Amém. Pai. Eu me lembro dela falar cada pessoa ao redor dela. Foi muito tocante para mim ver o amor que estava sendo compartilhado, Pai, na família. Obrigada pela dedicação de cada um. Eu sei que cada um trabalhou fortemente, Pai, pela vida dela. E nós queremos, Pai, agradecer, Pai, pelo empenho espiritual da Rosana, Pai, em compartilhar as coisas que ela tem desfrutado com o Senhor ao longo dos últimos anos, Deus. Oro que o Senhor possa renovar as forças de cada um, Deus, e que o Senhor possa encorajar pessoalmente cada um. Por favor, Deus querido, fica com Davi, que é um menino que muitos de nós tivemos a oportunidade de conhecer, um menino muito querido para muitos de nós, e que o Senhor possa guiar e conduzir a vida dele, Pai. Por favor, Deus, que ele seja muito amado pelas pessoas ao redor, e nós sabemos, Pai, que o Senhor também o ama de modo especial e que o Senhor possa conduzir a vida dele, Deus. Por favor, Pai. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Deus querido, Pai eterno, como esse salmista eu agradeço ao Senhor porque de muitas maneiras o Senhor trabalha antes de existirmos, quando ainda estávamos apenas em Teus pensamentos, Senhor. Senhor, por amor, o Senhor nos criou e muitas vezes não entendemos por que o Senhor faz de um jeito ou de outro. Mas o Senhor tem os Teus motivos e o Senhor é soberano, ao mesmo tempo em que não deixa de nos amar e também de se revelar a nós, Pai. Eu agradeço pelo trabalho que o Teu Santo Espírito, que o Senhor realizou ao longo desses últimos meses, porque o Senhor pôs um desejo grande no coração da Rosana, que é uma irmã dedicada ao Senhor, em amar a própria irmã, mas também em tantas outras mulheres. Eu não posso aqui falar porque eu não saberia dizer exatamente quem, mas eu soube, Pai, que várias primas fizeram rodízio para acompanhar a Rose no hospital. Houve uma dedicação, uma intensidade por parte da família. E minha oração, Pai, é que num momento desse de dor, de questionamentos que fazemos ao Senhor, que o Senhor possa derramar da Tua paz, que excede todo o entendimento, sobre cada membro da família, Pai. E que fique um legado da Rose. Que haja maior união, um fortalecimento dos laços familiares. Eu oro pela Dona Cristina, a Dona Antônia, as tias que eu conheci,
que expressaram muito o coração delas em relação à sobrinha. Eu oro pelo seu Francisco, a dona Fátima, os pais da Rose. Eu oro pela Rosana, pela Vitória, as irmãs que permanecem e que podem ainda consolar os próprios pais e fazer valer, Pai, pela vida da Rose. Eu oro pelo pequeno Davi, Pai, esse menino que, antes de saber de tudo isso e antes de mesmo conhecer a Rose, eu já o via na igreja com os olhinhos dele brilhando, com a alegria de participar de momentos com a nova geração. E esse menino que faz jus ao nome, Pai, pois ele é muito amado. É um menino especial. Como disse a Rosana, é a parte da Rose que fica, Pai. E que esse menino seja bem cuidado e que o Senhor console o coraçãozinho dele, pois eu não faço ideia do que é perder a mãe e ao mesmo tempo o pai aos 8 anos de idade, Deus. Ajuda-nos como membros do teu corpo a amar a vida da Rosana e também da família, Pai. Eu oro e peço ao Senhor que também console cada uma das primas, que também algumas eu conheci e que se dedicaram muito nesse momento, Pai. Que isso fique como exemplo, Pai, para todos nós. Agradecemos, como diz esse salmo, porque o Senhor nos fez com muito amor e o Senhor estabeleceu os dias, Pai, de nossas vidas. E chegou o momento. A gente acaba descobrindo alguns dos planos do Senhor no momento em que eles acontecem, Pai. Ajuda-nos também a termos um profundo respeito por Ti, porque o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Não podemos não entender no momento, mas num momento futuro vamos enxergar a Tua sabedoria e vamos Te louvar ainda mais, Pai. É com muita gratidão que eu oro e em nome de Cristo que eu agradeço. Amém. Eu sei quem sou, um pecador que não merece a tua dor, mas teu perdão e compaixão nos dão esperança e redenção. Oh, oh, como quem clama, o mundo estremeceu, demonstrando que na cruz estava o Criador, partindo o véu, abrindo o céu e o coração.
príncipe da paz, ó Senhor dos reis. Todo louvor, toda honra e glória seja tua. Amém.